28 de dezembro de 2025, leitura de Provérbios, capítulo 28. Você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Nós fazemos a leitura de Provérbios todos os meses desde 2023 aqui nesse canal. Se você quiser acessar vídeos sobre Provérbios, você pode entrar nas playlists e você vai encontrar playlists de leituras bíblicas. Você vai encontrar a leitura de Efésios, de Gálatas, você vai encontrar a leitura de outros livros da Bíblia. Mas o livro de Provérbios é um livro que nós fazemos a leitura todos os meses. O livro de Provérbios, para você que nunca leu, ele tem 31 capítulos. Então, todos os meses você pode ler o capítulo do dia. E nos meses com 30 dias, basta você ler os capítulos 30 e 31 no dia 30. No mês de fevereiro, você pode ler os capítulos 1 e 2 no dia 1º, 8 e 9 no dia 7 e 30 e 31 no dia 28. Porque os capítulos 1 e 2 têm uma relação entre si, o 8 e o 9 também, o 30 e o 31 tratam de temas diferentes, mas não existe prejuízo em você fazer a leitura desses dois capítulos em um dia, porque o que importa é que você leia e medite em Provérbios e colha todos os dias um ensinamento para que você ponha em prática e cresça em sabedoria. O livro de Provérbios traz conselhos para que você tenha sabedoria, para que você tome decisões mais acertadas e tenha uma vida com prosperidade, com riqueza e honra, porque quando você segue os ensinamentos da Bíblia, especialmente de Provérbios, você cresce em tudo aquilo que você faz. Então, vamos aqui para a leitura de Provérbios 28. Provérbios 28, no versículo 1, fala que os maus fogem, mesmo quando ninguém os persegue, mas o homem honesto é valente como um leão. Aqueles que praticam o mal, eles fogem porque enganam, mentem, trapaceiam, vendem coisas ilícitas, coisas ilegais, fazem coisas erradas. Então, eles ficam o tempo todo em alerta, ficam o tempo todo preocupados se no ambiente em que eles estão não tem o policial, não tem alguém que foi enganado para cobrar aquilo que fizeram. Mas aquele que é honesto é valente como um leão. Aquele que age com honestidade não tem o que temer. Então, haja sempre com honestidade. Nós já lemos vários capítulos de Provérbios que falam sobre a importância da honestidade. O capítulo 11 fala muito a respeito da justiça, de ser uma pessoa justa. Porque quando você faz tudo de maneira correta e honesta, você não precisa baixar a cabeça nem se esconder de ninguém. Versículo 2. Quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna forte e firme, mas quando a nação peca, ela muda de governo a toda hora. Esse versículo 2 nos mostra como é importante que uma nação consagre o seu país para Deus. Quando o versículo 2 fala que quando uma nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna forte e firme, isso nos mostra que o cristão precisa estar envolvido com a política. Muitas pessoas olham para a política como se fosse algo sujo. E, de fato, existem práticas de corrupção, de suborno, de venda, de leis, criação de leis, de envolvimento de pessoas que fazem parte do poder com crime organizado. Existem notícias de coisas que causam espanto no sentido negativo. E tudo isso traz tristeza para o cristão. Como se posicionar
sobre essa questão. Se toda uma nação não der importância para a questão da política, então o governo pode ser tomado por partidos que pregam contra a Bíblia. Você tem países como a Coreia do Norte, em que é vetado, é proibido ler a Bíblia, porque existe uma liderança de esquerda, uma liderança comunista. Então, essa questão de eleição é uma questão que envolve atitudes do cristão. O cristão deve verificar se o candidato que participa de uma eleição tem relação com Deus, tem relacionamento com a Bíblia, um comprometimento com a palavra de Deus. A pessoa que tem comprometimento com a palavra de Deus vai trazer decisões que são pautadas na Bíblia. Agora, a pessoa que não tem compromisso com a Bíblia, ela vai muitas vezes perseguir os cristãos, vai muitas vezes trazer o mal. E isso já acontece em muitos países. Se você nunca viu o que acontece em Senegal, faça uma pesquisa sobre a perseguição aos cristãos em Senegal. As pessoas chegam até a matar alguém porque ela está lendo uma Bíblia. Então, quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna firme, forte e firme. Mas quando a nação peca, quando o povo, pecar significa errar o alvo, quando o povo todo nos seus votos vota escolhendo o candidato errado, ela muda de governo a toda hora. Quando ela erra na sua decisão política, ela tem líderes que vão trazer o mal para o país. Versículo 3. Um pobre que explora outros pobres é como a chuva que destrói tudo e acaba com as colheitas. Quando um pobre assume a liderança, o governo, a direção, a presidência, a chefia de algum lugar, o que os outros imaginam é que, por ele ser pobre, que ele vai ser mais gentil, vai ser mais atencioso nas necessidades dos seus liderados, porque ele sabe qual é a realidade deles. E quando esse pobre explora os outros pobres, então isso é como uma chuva que destrói tudo e acaba com tudo, acaba com as colheitas. Você perde completamente a esperança quando um pobre assume um cargo de liderança, de poder e passa por cima de todos. É algo que gera uma grande destruição na esperança, na expectativa dos que estão sendo liderados por aquela pessoa. Versículo 4. Então, voltando no versículo 3, se você sabe quais são as dificuldades que as pessoas, que os liderados enfrentam, e você assume a liderança, você precisa ajudar aqueles que você lidera, mostrar o caminho, encontrar soluções, saídas. Muitas pessoas, quando estão do lado de baixo, elas pensam, se eu estivesse lá em cima, eu faria isso, isso e isso. Mas quando elas sobem, elas mudam completamente. Elas se esquecem que um dia elas estiveram lá embaixo. Então, não desonre as posições que você ocupou anteriormente. Aquilo que você passou, aquilo que você sofreu, aquilo que você foi desafiado. Que você tenha empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, entendendo as dores, o sofrimento do outro, para que você possa ser uma pessoa melhor no exercício da liderança, no exercício do comando, no exercício do poder. Liderança envolve ouvir, entender os liderados e ser alguém que ajuda naquilo que pode. Versículo 4.
quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus, mas quem lhe obedece está contra eles. Então, quem não respeita a lei de Deus está no lado dos maus. A palavra de Deus é a lei de Deus. Na Bíblia, você encontra o que Deus estabeleceu para a humanidade. Então, como saber qual é a lei de Deus? Lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia, você encontra as leis de Deus. E quem obedece essa lei de Deus está contra os maus. E essa batalha contra os maus nem sempre é fácil. Veja que existe um movimento LGBT. E essas pessoas criam um movimento muito agressivo contra os cristãos, porque eles defendem o lesbianismo, eles defendem o homossexualismo, eles defendem práticas que são contrárias à lei de Deus. Deus criou claramente o homem e a mulher. O homem para ser o macho e a mulher para ser fêmea. E foram criados movimentos feministas, dizendo que a mulher deve governar, mandar e ter a sua independência, ter o direito sobre o seu próprio corpo, podendo praticar o aborto e podendo praticar o sexo livre, e os homens são livres e podem escolher a sua opção, mas a Bíblia é muito clara, no sentido de que o homem é homem e a mulher é mulher. E esse combate no Brasil, você ainda pode falar isso, mas dependendo do alcance que essa mensagem tem, você pode responder a processos, porque as pessoas estão contra a lei de Deus. Mas quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus. O mal, ele muitas vezes vem disfarçado como algo bom. As pessoas dizem: quem não respeita as posições políticas, pessoais, individuais do outro, é que é o agressivo, o violador de direitos. Mas a liberdade de pregar a palavra de Deus também está sendo violada, também está sendo atacada nesses tempos. É preciso ter bastante comprometimento com a lei de Deus para manter-se firme defendendo que a palavra de Deus ensina e o que a palavra de Deus orienta. Versículo: imagine se todos os homens. Outro dia vi um homossexual dizendo assim: todo homem deveria ser homossexual. Então, e se todos os homens se tornassem homossexuais, como haveria a reprodução, a multiplicação da humanidade? Então, percebe-se aí que existe algo, um ataque aos valores da palavra de Deus nesses últimos dias, e que mostra como o mal tem tomado conta do mundo, e é preciso orar e ensinar a palavra de Deus dentro da sua casa para que os seus filhos não sejam convencidos pelo mundo de que isso é normal. Existem escolas cristãs em que existem professores que estão dizendo para as crianças que não existe problema nenhum nisso. Outro dia, conversando com um professor, ele estava comentando que matriculou a filha dele, de 7 anos, em uma escola católica. Os católicos adoram imagens, que está em desconformidade com o Salmo 115, mas eles ainda pregam contra
o homossexualismo e lesbianismo. Mas uma professora daquela escola um dia dando aula disse que uma menina podia beijar outra menina. Isso numa turma de crianças de 7 anos. A menina contou para esse professor: hoje a professora falou sobre isso. E aquele professor foi até a direção, aquela professora foi demitida daquela escola. Porque você matricula o seu filho numa escola cristã, acreditando que ele vai aprender princípios cristãos. E não existe nada de ilegal, nada que vai contra a Constituição do Brasil que atualmente está vigorando. Mas muitas pessoas vão dizer que isso é ataque a direitos da comunidade LGBT. E como ficam os direitos dos cristãos de professarem o que está escrito na lei de Deus? Por isso é importante que as pessoas tenham conhecimento a respeito das posições dos candidatos nas eleições. Porque, dependendo de quem você elege, você pode estar dizendo que no próximo período, nos próximos anos, você não vai mais poder carregar uma Bíblia nem participar de um culto livremente. Versículo 5. Os maus não sabem o que é justiça, mas os que procuram conhecer a vontade do Senhor sabem muito bem. Então, esse versículo 5, os maus, eles não sabem o que é justiça. Justiça é a vontade de Deus. Deus é justo. Ele criou as coisas com justiça. As pessoas, nas suas perversidades e no seu pecado, é que tomam decisões que são injustas. É injusto você tornar um homem como se fosse uma mulher e uma mulher como se fosse um homem. É injusto você atacar as crianças e dizer nas escolas aquilo que trata da ideologia de gênero, dizendo que você pode ser o que você quiser. Tem pessoas que estão agindo como se fossem cachorros, pessoas que estão agindo como se fossem gatos, pessoas que dizem: eu me sinto como se fosse um cachorro. E a psicologia diz: então, se você se sente como um cachorro, fique livre. O importante é você ser feliz. O importante é você fazer o que você quer. Há algum tempo atrás, houve um movimento de várias mulheres que foram lá na Câmara dos Deputados com bebês, com bonecos de bebês. São as mamães reborn, que reborn significa recém-nascido do inglês. Então, elas foram lá para a Câmara dos Deputados dizendo: nós queremos licença maternidade, nós queremos direitos de mãe, porque nós temos um bebê reborn, que é um boneco ou uma boneca, e existem clínicas que fazem uma simulação de um parto. Eu cheguei a ver, pesquisando sobre o assunto, que tinham clínicas, eu não sei se essas clínicas ainda estão funcionando, mas na época que isso aconteceu, as clínicas estavam cobrando entre 1.500 a até 30 mil reais para fazer uma experiência em que a mulher gera, entre aspas, que ela dá à luz a um filho ou a uma filha. Então saía ali o bebê, que era um boneco ou uma boneca. E essas, entre aspas, mães estavam ali dizendo: eu quero o direito de licença maternidade e os benefícios de uma mãe. Você veja que como as pessoas estão enlouquecendo. Os maus não sabem o que é justiça, eles não sabem qual é a vontade de Deus. Justiça é a vontade de Deus, mas os que procuram conhecer a vontade do Senhor sabem muito bem.
E aquelas mulheres estavam querendo direitos de mães, que de fato deram à luz aos filhos. Versículo 6. É melhor ser pobre e honesto do que rico e desonesto. O versículo 6 ele reforça a importância da honestidade. Como nós vemos no versículo 1, que a parte B, o homem honesto é valente como um leão. Aquele que é honesto, ele não tem por que baixar a cabeça. Ele sabe que fez tudo de maneira correta. E é melhor ser pobre e honesto do que rico e desonesto. A pessoa pode ter muito dinheiro, mas se ela ganha essa riqueza com a desonestidade, ela não tem honra, ela não tem segurança, ela fica preocupada. Outro dia eu vi um testemunho de uma pessoa que contou que era envolvido com tráfico de drogas, morava numa mansão, tinha carros importados e não conseguia dormir porque ficava sempre preocupado de que poderia ser descoberto pela polícia. Até que um dia a polícia invadiu a mansão e realmente ele foi preso. Ele passou um tempo na prisão, foi evangelizado na prisão, aceitou a Jesus, depois cumpriu parte da pena, teve bom comportamento, saiu no tempo que tinha o direito e hoje ele fala que vive uma vida simples e com correção e honestidade, que hoje ele consegue dormir em paz. Então o testemunho dele era: eu tinha riqueza, mas vivia o tempo todo preocupado porque vivia no caminho errado. Versículo 7. O moço que obedece à lei de Deus é inteligente, porém o que anda em más companhias é uma vergonha para o seu pai. O versículo 7 fala sobre a escolha das suas amizades. Escolha bem com quem você anda, porque essas pessoas vão exercer influência sobre você, sobre as suas opiniões, sobre as suas decisões. Provérbios capítulo 13, versículo 20 está escrito assim: ande com os sábios, e você se tornará um sábio, mas aquele que anda com o tolo acabará mal. Aquele que anda com o tolo acabará mal. Por quê? Quando você anda com os tolos, em algum momento, eles vão dar uma opinião a respeito de alguma decisão que você precisa tomar e você vai tropeçar. Por isso, o moço que obedece à lei de Deus é inteligente. Porém, o que anda em más companhias é uma vergonha para o seu pai. 8. Quem fica rico emprestando dinheiro a juros altos e explorando o povo acaba deixando a sua riqueza para quem é bondoso com os pobres. O versículo 8 está dizendo que a pessoa que enriquece com a cobrança de altos juros acaba não desfrutando da riqueza que consegue. É o que acontece com as pessoas que vivem emprestando dinheiro a juros altos. Elas conseguem muito dinheiro, elas conseguem muita prosperidade, muita riqueza, mas elas estão sempre estressadas, elas estão sempre nervosas, elas estão sempre preocupadas com relação a ganhar mais e mais dinheiro. Elas não conseguem ter paz. Elas até viajam, comem em restaurantes caros, aparecem com boas roupas, com bons carros, mas a vida dessas pessoas é o tempo todo com o coração preso naquela avareza, em como conseguir mais dinheiro. Essas pessoas não descansam a sua mente, elas não conseguem ficar em paz, elas estão sempre: como que eu faço para ganhar mais dinheiro? E essa busca incessante por dinheiro é o que é a morte delas. Elas não conseguem mais enxergar o ser humano, elas não conseguem mais enxergar a empatia, elas não conseguem mais enxergar o amor no coração. Elas conseguem ver o próximo e ter uma frieza em relação ao seu semelhante. Elas ficam frias, completamente mortas, sem capacidade de manifestar o amor e manifestar a compreensão pelo próximo. Então é perigoso quando a pessoa ama muito, muito, muito dinheiro. Ela passa a desprezar o ser humano, e muitos desses
nem cuidam bem dos seus filhos e das pessoas ao seu redor, porque estão o tempo todo preocupadas com o dinheiro. Versículo 9. Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. Quem não obedece à lei de Deus, Deus não escuta as orações. Deus, ele preza pela obediência. Ele preza por aqueles que fazem a vontade dele. Veja aqui em 1 João, no capítulo 5, o que João nos fala a respeito de obedecer à lei de Deus. Versículo 1. Todos aqueles que creem que Jesus é o Messias, Messias significa Salvador. Todos aqueles que creem que Jesus é o Salvador, aquele que veio para salvar a humanidade, são filhos de Deus. Então, para ser filho de Deus, primeiramente é necessário crer que Jesus foi enviado por Deus para ser o Messias, para ser o Salvador da humanidade. Todos aqueles que creem nisso, que Jesus é o Messias, são filhos de Deus. E quem ama um pai, ama também os filhos desse pai. Ele está argumentando, quem ama a Deus, ama também a Jesus. E ama também a todos os filhos desse pai, a todos os que acreditam em Jesus. Versículo 2. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Veja que ele fala que existe um critério para saber se realmente somos filhos de Deus. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus, quando amamos a Ele e obedecemos aos seus mandamentos. Aí o versículo 3, pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Muitas vezes as pessoas dizem, é muito difícil de obedecer a Deus, mas Deus, Ele deixou o Espírito Santo para nos ajudar a vencer todos os desafios e obedecer aos mandamentos dele. Ele é que nos dá a graça, ele nos dá a salvação e ele também nos dá a graça, que é o favor que ele nos dá de dar força para vencer o mal. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Versículo 4, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Ele diz que pode porque isso depende da vontade do Filho de Deus. É necessário ter vontade, ter comprometimento, ter o desejo, ter realmente sede de obedecer a Deus. Todo filho de Deus, ele vai ter sede de vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. A fé em Deus, a fé em Jesus, nos faz ter a confiança de que podemos vencer o mundo. Versículo 5. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, vence o mundo. Versículo 6. Jesus Cristo é aquele que veio com a água do seu batismo e com o sangue da sua morte. Esse versículo significa que Jesus Cristo é aquele que veio com a água do seu batismo. Ele se batizou nas águas para mostrar que ele veio com a purificação dos nossos pecados. Jesus Cristo é aquele que veio com a água do seu batismo. Ele pode derramar a purificação dos nossos pecados pelo batismo e com o sangue da sua morte. Com o sangue de Jesus, ele nos justifica dos pecados diante de Deus. Porque a Bíblia fala que só existe perdão de pecados quando existe uma vida no lugar daquela pessoa. E Jesus entregou a vida dele por toda a humanidade de uma vez por todas. Então ele veio com a água e com o sangue, e não somente com a água. Esse versículo significa, ele não veio apenas para lavar a nossa vida externamente com a água. Ele também veio com o sangue, porque o sangue justifica de todos os pecados. E o próprio Espírito Santo é testemunha
de que isso é verdade, porque o Espírito é a verdade. Então ele fala que o Espírito Santo está com Jesus. Todo aquele que recebe Jesus, recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo mora em todo aquele que recebe Jesus. E o Espírito Santo dá força para que a pessoa vença o pecado e mostra o testemunho de que é verdade, de que quem crê em Jesus vence o pecado. O versículo 7 fala que há 3 testemunhas. Versículo 8, o Espírito, em letra maiúscula, significa o Espírito Santo, o Espírito de Deus, a água e o sangue. E esses 3 estão de pleno acordo. Esse versículo significa que o Espírito Santo morando em nós nos transforma e derrota o pecado. Então o Espírito Santo é testemunha de que realmente Jesus nos purifica do pecado. A água é o nosso batismo. Mostra que nós podemos ser purificados do pecado. E o sangue mostra que estamos justificados diante de Deus. Então, nós recebemos o Espírito Santo em nossa vida. Quando o Espírito Santo está em nossa vida, nós recebemos a purificação, a água. Nós somos transformados da sujeira para a purificação, para a pureza. E nós recebemos diante de Deus mais a justificação dos nossos pecados pelo sangue de Jesus. E podemos chegar até Deus, tendo o Espírito Santo em nós, sendo purificados dos nossos pecados e sendo justificados deles pelo sangue de Jesus. Mas essa leitura aqui nos mostra que a obediência é que mostra que amamos a Deus. Voltando para Provérbios 28, aqui no versículo 9, Deus despreza até as orações de quem não obedece a sua lei. Por que Deus despreza? Porque uma pessoa que desobedece, que não obedece à lei de Deus, está dizendo para Deus que o Espírito Santo não dá força para que ela vença o pecado. E isso é mentira, porque a pessoa que realmente tem compromisso com Deus recebe o Espírito Santo, recebe a lavagem dos pecados pela água e recebe a justificação dos pecados pelo sangue. Como nós lemos ali em 1 João, no capítulo 5, nos versículos 7 e 8. Agora o versículo 10. Quem engana uma pessoa honesta e a leva a fazer o mal, cairá na sua própria armadilha, mas quem é correto será bem recompensado. Então, quando você engana uma pessoa correta e leva essa pessoa para o caminho errado, para o caminho do mal, essa pessoa, ela mesma, vai cair na sua armadilha. Ela vai receber o castigo por fazer isso. Agora, quem é correto será recompensado por Deus. Por que quem é correto será bem recompensado? Porque quem é correto sempre vai fazer a coisa correta, vai ter segurança, vai ficar em paz, não vai ter o que temer. E tudo que conquistar será certo, firme. Versículo 11. Por isso é importante sempre fazer as coisas com verdade e correção. Você sabe que quando você atinge um patamar acima, você sabe que tem segurança. Versículo 11. Os ricos sempre pensam que são sábios, mas o pobre que é inteligente os conhece muito bem. Então aquela pessoa que tem dinheiro pensa que tem resposta e solução para tudo, porque ela confia no dinheiro dela. Mas a pessoa que não tem aquela quantidade de dinheiro, mas tem inteligência, conhece o coração dos ricos, conhece as intenções deles, conhece o que eles pensam. Versículo 12. Versículo 12. Quando os bons alcançam o poder, todos festejam, mas quando o poder cai nas mãos dos maus, o povo se esconde de medo. Mais um versículo falando sobre a questão política, sobre como é importante você escolher candidatos bons, comprometidos com a lei de Deus.
Porque quando os bons alcançam poder, todos festejam, mas quando o poder cai nas mãos dos maus, o povo se esconde de medo. Versículo 13. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Então Deus quer que você confesse os pecados. Não tenha vergonha de dizer a Deus o que você tem de pecados. Quando você vê que olhou para uma mulher com uma intenção impura, quando você pensou em enganar alguém, quando você contou uma mentira, quando você sentiu inveja de alguém, quando você teve raiva dentro do coração, quando você esconde alguma mágoa de alguém, todas essas coisas precisam ser faladas para Deus em oração. Você deve confessar abertamente a Deus, reconhecendo os seus pecados. Se você confessa os pecados, tem pessoas que dizem assim: eu não posso chegar até Deus e dizer: eu olhei para aquela mulher com intenção impura. Isso, para falar diante de Deus, Deus vai olhar para mim e vai dizer que eu estou corrompido. Mas não é assim. Deus vai se agradar de você. Ele vai dizer: ele confessou o pecado e ele quer mudar de vida. E ele vai derramar o Espírito Santo sobre você e ajudar você, seja qual for o pecado que você tiver cometido. Então, nas orações, diga para Deus: hoje eu falei o que eu não devia. Hoje eu menti e não devia. Hoje eu inventei uma história para conseguir aquela vantagem. Hoje eu senti mágoa, raiva de tal pessoa. Hoje eu invejei isso ou aquilo. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Confesse o pecado e, se você tiver alguma dificuldade, peça todos os dias para Deus: me ajuda a vencer esse pecado. Versículo 14. Quem teme o Senhor é feliz, mas quem se revolta contra ele cairá na desgraça. Temer o Senhor significa ter absoluto respeito por Deus. Quem tem absoluto respeito pelo Senhor é feliz. Por quê? Porque quem tem extremo respeito pelo Senhor cumpre os seus mandamentos. E quando você cumpre os mandamentos, você alcança felicidade. Mas quem se revolta contra ele cairá na desgraça. Quem se revolta contra o Senhor para fazer as coisas erradas, vai receber as consequências das decisões erradas. Por isso vai cair na desgraça. Versículo 15. Portanto, tema ao Senhor, respeite a Deus, coloque Ele em primeiro lugar, e você será feliz. 15. Como um leão furioso ou um urso feroz, assim é o governo mau que domina um povo pobre. Mais um versículo sobre governo, sobre política. Um leão furioso ou um urso feroz destroem, devoram tudo que vem pela frente. Da mesma forma, é o governo mau que domina um povo pobre. Se você tem um governo mau que domina um povo pobre, ele vai levar tudo o que puder desse povo pobre. Basta você ver o que acontece em Cuba, o que aconteceu com a Venezuela. O Brasil está cheio de venezuelanos. Eu não sei na sua região aí, mas aqui onde eu estou, existem muitos venezuelanos e todos dizendo que fugiram de um sistema comunista, de um sistema que levou a economia para a desgraça. Versículo 16. O governador sem juízo será um ditador cruel. Aquele que odeia a desonestidade governará por muito tempo. Então, o versículo 16, a primeira parte, fala assim: o governador sem juízo será um ditador cruel. Veja o que o Nicolás Maduro fez com a Venezuela. Ele é um governador que não tem juízo. Não tem juízo significa não tem comprometimento com a justiça. O comprometimento dele é apenas com aqueles que estão do lado dele. Ele não tem comprometimento com o povo, não tem comprometimento com a nação, não tem comprometimento com nada a não ser com seu próprio interesse. Então ele será o quê? Um ditador cruel. Ele é apenas um exemplo. Na história tem vários ditadores.
pessoas que só se preocupavam consigo mesmas. Em Cuba, você vê Fidel Castro, que governou durante muitos anos como ditador. E são pessoas cruéis, que veem o sofrimento do povo, mas não dão a mínima importância. Você precisa se preocupar com isso em relação ao Brasil. Talvez você pense que deve ficar neutro, mas a neutralidade também já é uma decisão. Uma decisão de deixar de lado uma questão importante que pode impactar na sua liberdade de carregar uma Bíblia, de ler a palavra de Deus, de professar o nome de Jesus. O governador sem juízo será um ditador cruel. Aquele que odeia a desonestidade governará por muito tempo. Aquele que é honesto terá condições de governar por muito tempo, porque vai trazer benefícios para a sua nação. 17. O assassino cava muito depressa sua própria sepultura, não tente fazê-lo parar. Então o assassino, ele acaba matando, tirando a vida de muitas pessoas. E ele também se coloca na mira de vingadores, pessoas que vão querer vingar a morte dos seus. Então aquele que mata pessoas, ele está abrindo um caminho para que ele mesmo venha a ser perseguido e morto. Não tente fazê-lo parar. A pessoa que faz a coisa errada, que age dessa forma, ela age dessa forma pela vontade dela. Por isso diz o texto, não tente fazê-lo parar. Aquele que faz a coisa errada não vai querer parar de fazer a coisa errada. Versículo 18. Quem é honesto tem segurança, mas quem é desonesto logo fracassa. Mais um versículo falando sobre o valor da honestidade. 19. Quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância sempre será pobre. Quem cultiva a sua terra, a terra aqui significa o seu terreno, significa a sua vida. Quem cultiva a sua vida buscando sabedoria, buscando fontes de rendimentos, empregando seus recursos em aprender educação financeira, em fazer investimentos, aplicações, em que cuida da sua terra, cuida da sua casa, do seu casamento, da sua família, tem comida com fartura. Que cuida do seu relacionamento com Deus, tem comida com fartura. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então aquele que cuida da sua terra, da sua vida espiritual com Deus, terá comida com fartura, terá alimento espiritual em abundância. Quem cultiva a sua terra tem comida com fartura. Quem aprende educação financeira e cuida da sua família, terá comida com fartura, porque terá vários rendimentos e terá uma família que sabe como usar o dinheiro, usar o seu recurso. Terá comida com fartura. Mas quem gasta o tempo com coisas sem importância, que é fofocando, invejando, cuidando da vida dos outros, gastando tempo com distrações, sem cuidar do seu terreno, do seu relacionamento com Deus, de crescer no conhecimento, de aprender educação financeira, de cuidar do seu casamento, de educar os seus filhos para terem conhecimento de também educação nas finanças, sempre será pobre. Versículo 20. A vida da pessoa honesta é cheia de felicidade, mas quem tem pressa de enriquecer não fica sem castigo. Então, a pessoa que tem pressa de enriquecer, muitas vezes pratica coisas ilícitas no meio do caminho. Ela sonega impostos, por exemplo, para conseguir aumentar o seu faturamento. Depois de um tempo, a Receita Federal descobre e aquela pessoa acaba tendo grande prejuízo. Não paga direitos trabalhistas, por exemplo. De repente é processado e acaba perdendo seu negócio por dívidas trabalhistas. Tem muitas empresas que fecharam por causa de dívidas trabalhistas. Não coloca os equipamentos de proteção e de segurança. Os equipamentos de proteção nos funcionários, dependendo do ramo de negócio. E depois alguém sofre um acidente e surgem indenizações altíssimas e a pessoa perde o seu negócio. Então quem tem pressa de enriquecer não fica sem castigo. 21. É errado
favorecer alguém no tribunal, mas alguns juízes fazem isso até por pouco dinheiro. Não se impressione de ver notícias que falam que juízes receberam suborno e que se corromperam. Provérbios fala que é errado fazer isso, mas que existem pessoas, existem juízes que fazem isso até por pouco dinheiro. Versículo 20, esse versículo 21, ele nos ensina que não devemos ficar impressionados com a injustiça. O versículo 21 está dizendo: no mundo, aqui nessa terra, existe injustiça porque a justiça dessa terra ela é aplicada pelos homens. E os homens são corruptíveis. É possível que alguém se corrompa e não faça justiça. Mas a justiça divina não falha. Aquele que comete a injustiça hoje, ele recebe, de alguma forma, na vida particular dele, na vida pessoal dele, o julgamento de Deus. Você pode não ver o que está acontecendo na vida desse juiz, na vida dessa pessoa, mas Deus sabe como está tratando com essa pessoa. Versículo 22, porque ninguém escapa da justiça de Deus. 22, o ganancioso tem tanta pressa de ficar rico que nem percebe que a pobreza está chegando. Então, o ganancioso é aquele que tem ganância, ânsia de ganhar além do que merece. O ganancioso tem tanta pressa de ficar rico que vende um produto por um valor maior do que vale. Ele procura enganar as pessoas e ele não percebe que é a pobreza que está chegando, que enganando as pessoas, cobrando valores acima do que realmente vale, vendendo coisas com contratos enganosos, que isso tudo que está fazendo, tentando ficar rico mais rápido, pela ganância, pela ânsia de ficar rico mais rápido, está trazendo a pobreza para ele. Versículo 23. Corrija uma pessoa e no futuro ela apreciará isso mais do que se você a tivesse elogiado. O 23 fala que você deve corrigir a pessoa porque na hora ela pode ficar chateada, mas depois ela vai agradecer você. Melhor do que se você a tivesse elogiado. 24. Quem acha que não é pecado roubar do seu pai ou da sua mãe é pior do que um ladrão comum. O 24 fala sobre roubar o pai, sobre roubar a mãe. É uma realidade que acontece em alguns lugares, em muitos lugares. Pessoas que pegam o cartão de aposentado do vô, da avó, do pai, da mãe, que ao invés de correrem atrás do seu próprio dinheiro, do seu próprio trabalho, agem dessa forma. Quem acha que não é pecado, não é errado roubar do seu pai ou da sua mãe é pior do que um ladrão comum. O ladrão comum não tem nenhuma relação de confiança, mas o filho, aquele que é da família, que rouba o seu pai ou que rouba a sua mãe, é pior do que um ladrão comum. Porque ele mostra a falta de amor com quem cuidou dele. Versículo 25. O egoísta sempre causa problemas. Quem confia no Senhor terá sucesso. O egoísta pensa só em si próprio. Então ele sempre causa problemas porque nunca está bom nada que não seja conforme o que ele quer. Agora, quem confia no Senhor terá sucesso. Quem confia no Senhor, coloca o Senhor em primeiro lugar, obedece os seus mandamentos, age, fala, faz tudo de acordo com os mandamentos, terá sucesso. 26. Quem confia em si mesmo é tolo, mas quem segue os ensinamentos dos sábios terá segurança. Quem confia em si mesmo é tolo, mas quem segue os ensinamentos dos sábios terá segurança. Em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 5, está escrito assim: não se apoie no seu próprio entendimento, mas confia no Senhor. Lembre dele em todos os seus caminhos, e você prosperará. O 26 está dizendo a mesma ideia. Quem confia em si mesmo é tolo, mas quem segue os ensinamentos dos sábios terá segurança. Confiar em si mesmo é tolice porque somos limitados, somos restritos. Muitas coisas que estão ao nosso redor nós não percebemos, mas quando andamos nos ensinamentos dos sábios, que fala sobre ter amigos que são sábios, sobre prestar bem atenção antes de tomar uma decisão,
sobre avaliar os fatores, as circunstâncias, você terá segurança. 27. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem faz de conta que os pobres não existem será muito amaldiçoado. Aqui fala sobre generosidade. Se você é generoso, você também receberá quando precisar. Lá em Provérbios 11, no versículo 25, no versículo 24, está escrito que alguns são generosos e recebem cada vez mais. Outros são avarentos, são econômicos demais para ajudar o próximo e ficam cada vez mais pobres. Isso está escrito em Provérbios 11, 24. E Provérbios 11, 25 diz assim: a alma generosa prosperará. Aquele que atende ao próximo também será atendido. Portanto, o versículo 27 reforça essa ideia. Quem dá aos pobres não passará necessidade. Quando você tem generosidade, você estende a mão para aquele que precisa, você não passará necessidade. Mas quem faz de conta que os pobres não existem será muito amaldiçoado. Muito, veja aqui, o muito amaldiçoado. 28. Quando os maus sobem ao poder, o povo se esconde de medo. Quando eles caem do poder, o número das pessoas honestas aumenta. Mais um versículo que fala sobre a importância da participação do cristão na política. Que você fique atento com relação ao ano que vem chegando. Hoje é dia 28 de dezembro de 2025. Estamos no final desse ano e as disputas eleitorais já começaram. Então, estamos entrando em 2026 e é um ano de decisão a respeito de quem vai governar esse país, quem vai ser o governador do seu estado, quem vão ser os senadores. Os senadores têm um papel muito importante dentro da política. São eles que decidem quem ocupa as vagas no Supremo Tribunal Federal. São eles que decidem muitas questões sobre orçamento, liberação de verbas, de recursos para o seu estado. Então, veja bem qual o alinhamento dos candidatos em que você vai votar. Se você tem uma restrição com relação à política, repense. Nós estamos lendo Provérbios 28 e é a própria Bíblia falando sobre a importância da nação ter líderes inteligentes e sensatos. E esses líderes são escolhidos pelo voto. Portanto, se você tem um pensamento contra votar, de anular o seu voto, repense esse posicionamento. Você faz parte da sociedade em que você está. Se você está numa sala de aula e vê um professor atacando uma criança, ou se você percebe alguma violência contra alguém que você pode impedir e você não impede, então você é cúmplice, você está participando daquilo. Uma coisa é você não poder fazer nada porque a pessoa está armada, porque a pessoa é muito mais forte que você. Outra coisa é você poder fazer e não fazer. E essa questão de política envolve isso. A sua omissão, a sua neutralidade é um posicionamento. Você está dizendo, pode vir quem for. Você está abrindo caminho para que o mal possa governar. Quando você pode agir e não age, você está errando o caminho. Essa é a palavra de Provérbios 28. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém, amém. E se você ainda não recebeu a Jesus como seu Salvador, que nós falamos aqui lendo o texto de 1 João, você pode fazer isso agora. Faça uma oração comigo. Essa oração que vamos fazer é para que você aceite a Jesus, para que você receba o Espírito Santo na sua vida, que vai ajudar você a vencer os seus pecados. Se você confessar os seus pecados, como nós lemos aqui em Provérbios 28, no versículo 13, quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida,
mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Se você fizer isso agora, confessar os seus pecados, o Espírito Santo vai ajudar você a vencê-los. E o seu nome será registrado no livro da vida, que é um livro que fica no céu, para todos os que receberam Jesus e que no dia da sua morte estarão com Deus na eternidade. Faça essa oração comigo agora. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados e derrama o teu Espírito Santo sobre mim. Espírito Santo, me ajuda a vencer todos os meus pecados. Deus, escreve o meu nome no livro da vida para a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Agora que você fez essa oração, procure uma igreja que prega que só Jesus deve receber todas as suas orações. Se você tem algum santo, alguma imagem, algum anjo, algum amuleto, coloque dentro de uma embalagem e coloque fora da sua casa. Você não precisa de nada disso. A Bíblia fala claramente que Jesus é o Messias, Ele é o nosso Salvador. Ele morreu por nós na cruz, derramou o sangue dele por nós. Ele está vivo e Ele intercede por todos os que confiam nele diante de Deus. Você só precisa orar para Jesus. Ele ouve as suas orações e Ele vai responder a você. Procure uma igreja que prega isso, que só Jesus é digno de todas as suas orações, e participe das escolas bíblicas para que você conheça a Bíblia e entenda a vontade de Deus para a sua vida. Todas as igrejas têm escolas bíblicas e são gratuitas, e você tem ali a chance de receber instrução da palavra de Deus. Procure vídeos como esse em canais que falam a respeito da palavra de Deus. Há muitos ensinadores, pastores que pregam e ensinam a palavra de Deus. Siga obedecendo a lei de Deus e você receberá sucesso, prosperidade, felicidade, porque a lei de Deus, ela traz isso para os que confiam nele e o obedecem. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela meditação de hoje. Pedimos que o Senhor venha abençoar o Brasil, que o Senhor venha derramar a sua bênção em todos os estados do Brasil, que o Senhor venha abençoar e renovar a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, que o Senhor venha trazer um novo grupo de pessoas comprometidos com a tua verdade e que essa nação seja do Senhor. Nós declaramos que o Brasil é do Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe os que estão presos em pecados, que eles confessem os pecados e recebam a libertação dos pecados. E pedimos que o Senhor venha abençoar todos para que vençam as suas tribulações, desafios e dificuldades nesse próximo ano que vem chegando. Que nesses últimos dias haja muita paz e derramamento de bênçãos, de livramento, proteção e multiplicação na vida dos que confiam no Senhor. E que o ano de 2026 seja de muitas bênçãos, respostas de salvação e de restauração de almas para o teu reino. Confirma essas bênçãos sobre as famílias do Brasil. Remove todo o mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre, grandemente. Amém e amém.